Eu vou falando e você vai dando glória, porque a gente é pentecostal. A Jerusalém de baixo, Senaqueribe ameaçou. A Jerusalém de baixo, Nabucodonosor destruiu. A Jerusalém de baixo, Roma dominou. A Jerusalém de baixo, General Tito invadiu. Mas tem uma Jerusalém que ninguém cerca, que ninguém invade, que ninguém destrói, e que ninguém poderá restaurar, porque ela nunca vai se acabar. É a nova Jerusalém que a igreja vai entrar. É a nova Jerusalém que a igreja vai entrar. Neemias, capítulo de número 4. Versículo 2 diz, eu vou ler a partir do 1. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhes a isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Versículo 4 diz: ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que sejam um despojo numa terra de cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Versículo 9 diz assim: porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá, versículo 10, já desfaleceram as forças dos acarretadores e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. 11, disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Por favor, versículo 20. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Muito obrigado, pode tomar o seu assento. O som ficou muito bom agora. Muito obrigado. Queridos, devido ao horário do voo atrasado, chegamos muito em cima da hora, e eu estou conhecendo aqui alguns ministros de Deus, e eu quero expressar a minha gratidão aos mesmos, a Deus pela vida deles. Pastor Bezaliel é o pastor presidente. Muito obrigado, pastor, sua esposa, toda a família. Muito obrigado. Que o Senhor Jesus vos dê graça cada vez mais. Muito obrigado, pastor Carlos Alberto, pela oportunidade que me é dada a servir ao povo que Deus lhe tem confiado. Jesus tem muito mais para fazer na sua vida e através da sua vida. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor Ricardo Braz. É o líder da UJADEP. Também, meu muito obrigado pelo carinho oferecido a mim. O diácono Cleito é o líder local. Cleito, obrigado. Aí, o povo gostou do Cleito. Isso. Ó, Cleito.
Depois eu quero te conhecer, um autógrafo, uma foto. Elvis é meu amigo, pregador do evangelho, um teólogo que tem o meu respeito. E toda vez que eu venho pregar para o lado de cá, ele cuida muito bem de mim. Muito obrigado pela sua humildade, que Jesus te honre cada vez mais. Pastor Elias Torralbo, sem comentários, mas eu sei que sempre temos palavras a expressar pela vida daqueles que amamos. Eu amo a sua vida, eu amo a sua família. Pastor Elias é um amigo, é um mentor, é um instrumento de Deus para a minha vida, para o meu ministério, para a minha família. Deus vai usar muito o pastor Elias Torralbo para edificar a nossa vida. Amém. Queridos, os meus livros estarão em algum lugar depois da pregação. O senhor poderia determinar um local para colocar os meus livros, pastor? Tá bom. Os meus livros serão estabelecidos aqui. O pastor Elvis vai me ajudar. E se você também quiser me ajudar, você compra o livro. Se você sentir de Deus. E se não sentir, você compra para sentir. Se você é esperto e não anda com dinheiro, eu sou esperto e trouxe a maquininha para você comprar os meus livros. Irmãos, o tema de vocês é restauração, baseado nessa linda história. Que história é essa? Vamos lá. Deus escolheu uma nação para que através desta nação o seu nome fosse conhecido em toda a terra. No Êxodo capítulo 19, Deus estabeleceu o padrão para que aquela nação seguisse tal padrão e fosse aquilo que Deus queria que eles fossem. Nação santa, um sacerdócio de reino. E eles fugiram, ficaram à distância no momento da aliança divina com eles. Deus então, da nação inteira, estabeleceu somente uma tribo, a tribo de Levi, e dessa tribo Deus levantou sacerdotes. Mas mesmo assim, Deus ainda tinha uma aliança com essa nação por causa do compromisso feito com Abraão, em Gênesis capítulo 12, que através dos descendentes de Abraão, as nações da terra seriam abençoadas através de Cristo Jesus, que nasceria daquela nação. Veio Abraão, de Abraão veio Isaque, de Isaque Jacó, de Jacó os filhos, dos filhos de Jacó as 12 tribos, das 12 tribos veio Israel, de Israel veio a palavra e Jesus o Salvador. Sendo essa uma grande responsabilidade, como também um grande privilégio, Deus estabeleceu o padrão. E o padrão era a obediência aos princípios de Deus. E quem quebra princípios, pela falta de princípios na vida, são quebrados. Israel quebrou os princípios de Deus. Israel desobedeceu a palavra de Deus. Deus então levantou-lhes profetas para lhes advertir que eles seriam punidos, levados ao cativeiro. E assim aconteceu. Antes do cativeiro, Deus levantou profetas que lhes avisava. E um desses profetas, os irmãos sabem, foi Jeremias. Esse profeta os exortou a manter-se focados em Deus e na sua palavra. Durante o cativeiro, Deus levantou profeta como Ezequiel. Deus honrou, levantou um homem, um jovem chamado Daniel, que também foi instrumento de Deus para manter aquela nação em um alto padrão, pelo menos reconhecidamente na nação de um modo político. Só que chegou o período do retorno. E quando eles foram ordenados a voltarem, uma parte daquele povo, pois nem todos voltaram, escolheram então ali a região da Pérsia para se estabelecerem. E quem ali fica é Neemias e a sua família. Neemias recebe uma notícia no capítulo de número 1 de que a cidade de Jerusalém, a cidade escolhida por Deus,
a cidade amada por Deus, onde se estabelecia o culto à adoração, está em ruínas. As portas estão queimadas, os muros estão cheios de brechas, os moradores da cidade estão desanimados, os túmulos desonrados, os antepassados sem honra, pisados, esquecidos. Neemias pergunta como estão, ao saber que não está nada bem. Neemias jejua, Neemias ora. Depois Neemias vai até ao rei, pede permissão ao rei para trabalhar na reconstrução de Jerusalém, a cidade amada de Deus, onde Deus do seu povo recebia o culto. Se você lê os Salmos, você vê tantas palavras de amor são direcionadas a essa Jerusalém. Então Neemias tem esse amor por Jerusalém, e ao saber da situação da cidade econômica, política e, acima de tudo, espiritual, ele vai tomar uma atitude. O rei lhe autoriza, o rei lhe dá cartas permissivas para pegar material com os homens que cuidavam do ambiente, das árvores, e madeira lhes foram dadas para que ele trabalhasse na reconstrução dos muros daquela cidade. Isso a gente lê nos capítulos 1 e 2. No capítulo 3, Neemias chega aos arredores da Jerusalém em ruínas. E a Bíblia diz que ele simplesmente observa. Sozinho, ele chega perto da cidade para ver de perto como estão as portas, como estão os muros. E ele, calado, diz o texto, ele não conta a ninguém. Calado estava, calado ficou, ele sai em silêncio, apenas em seu cavalo. E quando retorna, ele chama quem tem a mesma intenção que ele, de reconstruir a cidade, para que depois a adoração também fosse reconstruída. E você percebe que do capítulo 1 ao 3 tem uma organização para a reconstrução da cidade. Dos capítulos 4 a 6, nós temos o levantamento das portas e dos muros. E do 6 em diante, nós temos a restauração do culto ao Senhor. Pois essa é a intenção de Neemias em restaurar Jerusalém. Trazer de volta quem não veio a Jerusalém. Resgatar o serviço ao Senhor através dos levitas. Resgatar o culto ao Senhor através dos sacerdotes. Mas para isso, ele precisa primeiramente restaurar a glória de Jerusalém, a estrutura de Jerusalém, para que os ministros de Deus tivessem como servirem e mais uma vez retornarem ao culto para o Senhor. Então nos capítulos 1, 2, Neemias ainda está longe, no 2 ele ainda vai e volta, no 3 ele já está lá, projetando, mas vindo de perto, como Deus fez com Ezequiel no capítulo 37, fazendo ele dar uma volta ao redor dos ossos e ver a condição espiritual de Israel. Aqui no capítulo 3, Neemias faz isso. Vê de perto a condição estrutural ou desestruturada que está Jerusalém. Chama quem tem sua mesma visão e diz a eles o que projeta fazer. Esses homens citados no capítulo 4, que desejam a derrota da construção, perguntam a Neemias o que ele projeta. E Neemias não lhes conta e os dispensa, dizendo: vocês não terão parte nesse projeto. Primeira coisa que Neemias está dizendo é: essa missão foi dada a mim e aos que estão comigo. Neemias sabe, para cada posição, Deus estabeleceu um chamado. Então ele discerne que aqueles homens não estão aptos para fazerem parte da reconstrução que foi confiada a Neemias.
E como se prova que Neemias tem a habilidade e eles não? É que quando Neemias sabe da situação, ele jejua, ele chora, ele ora, ele toma uma atitude. Esses aqui já estão lá há muito tempo, explorando a situação precária da cidade, liderando os pobres e famintos sem nada lhes oferecer. Então Neemias percebe que não passam de curiosos, aproveitadores. Neemias silencia diante deles, pois eles não demonstram nenhuma habilidade, nenhum sentimento pela mudança do que está acontecendo. Há pessoas que sentem pena, sentem dó, mas nada fazem para mudar. Neemias discerniu isso e os descartou. Por que Neemias diz essas palavras a esses homens? Pois não há comunhão entre Neemias e eles. Neemias é copeiro do rei, não é um simplesmente garçom. É um camarada que tem a confiança do império. Perceba que ele começa como copeiro, ele no meio do livro é um construtor, e no final do livro ele é estabelecido como governador. Aquele que se importava com quem estava abaixo dele foi crescendo no processo da vida, enquanto foi ajudando aqueles que precisavam dele. Então, capítulos 1 e 2, nós temos a projeção. No capítulo 3, nós temos a intenção declarada, pois ele chama os homens de sua confiança e diz: vamos trabalhar, chega de vergonha, vamos devolver a glória de Jerusalém para que o culto seja restaurado, as famílias sejam restauradas, os levitas sejam restaurados. E a equipe que estava com ele disse o quê? Mãos à obra, vamos trabalhar, vamos restaurar, vamos reconstruir. Aleluia! Aí agora nós chegamos no capítulo 4, que é onde eu quero basear a minha mensagem nesta noite. Quando no capítulo 4 diz o versículo 1, Sambalate ouviu que edificávamos o muro. No versículo de número 3, mostra que Sambalate não está sozinho. Com ele está Tobias, que lá depois dos capítulos 11 e 12, Neemias vai se levantar contra Tobias e vai expulsá-lo. Esse camarada aqui, tanto Sambalate quanto Tobias, que no versículo 7 se ligam a nações estranhas para impedir a construção, é um homem que teve acesso às recâmaras dos levitas, sem ele ser um levita. E esse homem não quer a restauração de Jerusalém. Eles lideram a Jerusalém fracassada, eles lideram a Jerusalém caída. Eles quem? Sambalate, Tobias. Eles administram Jerusalém no chão, mas quando Jerusalém começa a ser reerguida, eles começam a se incomodar. Então, o que eles ouviram? Está no capítulo 4. Porque no capítulo 2 e 3, Neemias está calado. Neemias não fala. Neemias não expressa a eles o projeto da reconstrução. O que eles ouviram no capítulo 4? O martelo batendo, as pedras sendo cortadas, as pedras sendo amontoadas, brechas sendo fechadas, madeiras estabelecidas como andaimes, animais indo e vindo trazendo água, servos subindo, descendo, a limpeza, os entulhos sendo tirados. Quando eles começaram a ouvir o barulho da reconstrução, o mover da restauração,
as vozes alegres dos trabalhadores. O texto diz por 2 vezes que eles se iraram muito. Versículo 1, ardeu em ira. Esses homens se iram. Versículo de número 7, se unem com outras nações para impedir o crescimento. E diz o versículo 7, iraram-se sobremodo. Quem é o tipo de gente que não aceita restauração? É aquele tipo de gente que aceita me liderar no chão, aceita te liderar enquanto você está no chão, caído, para continuar dependente. Eles não aceitam o levantar da nação. Eles não aceitam o levantar dos ministros. Eles não aceitam o levantar de quem sonha. Tem gente que quer nos liderar, mas desde que nos pise. Tem gente que quer nos liderar, mas desde que não cresçamos, não nos destacamos. Por quê? Lembra o que Jesus disse sobre os 3 níveis de honra? Jesus ensinou que eu tenho que honrar quem está acima de mim, o profeta. Jesus nos ensinou que eu tenho que honrar quem está no meu nível, o justo. E Jesus nos ensinou que temos que honrar quem está abaixo de nós, os pequeninos. São os 3 níveis de honra. Mas tem gente que só sabe honrar o profeta, bajulação. Tem gente que só sabe honrar quem é do nível dele. Por quê? Porque não aceita ser liderado por ninguém. E tem gente que só sabe honrar os que estão abaixo dele. Por quê? Porque ele quer sempre estar acima de todos. Enquanto eu tenho pequeninos que eu lidero, dependentes que eu lidero, fracos que eu tiro a foto para dizer que sou eu quem faço, pessoas ainda dependentes que eu faço postagens, eu me gabo, eu toco a trombeta e digo, é por minha causa que você chega, é porque eu fiz que você tem. Enquanto se está no chão, Sambalate, Tobias não se iram, mas chega alguém que diz, não, você pode ser melhor do que isso, não, essa nação pode ser melhor do que já é, não, esse ministério pode ser melhor do que já é. Aí a gente começa a gerar ira no coração de gente que não sabe liderar do jeito que Deus colocou no coração de Adão. Porque o domínio que Deus dá a Adão é conforme a sua imagem e semelhança. E a liderança divina não é escravizar. A liderança divina não é viciar na fraqueza, no pó. Não. A liderança divina é aumentar potencialidade. Neemias não quer continuar liderando uma cidade fracassada, caída no pó. Neemias é o líder que diz, eu te amo no pó, mas eu quero te ver de pé. Eu te amo no fracasso, mas eu quero te ver crescer. Deixa eu te falar um negócio. A igreja tem esse tipo de visão. A igreja sabe o que é uma família fracassada, mas ela não vai dizer continue do jeito que está, porque o que importa é o amor. A igreja sabe o que são filhos mal criados, ou mal educados, ou mal instruídos. Ela os ama, mas ela não pode simplesmente liderá-los permitindo que fiquem da mesma forma. A igreja ama aqueles que vivem na prática do pecado, por isso ela evangeliza, por isso ela fala a verdade, por isso a pregação bíblica sobre o inferno, sobre o sangue de Jesus, sobre a cruz. Mas a igreja não pode permitir
que a família desestruturada continue desestruturado, que o viciado continue em seus vícios. Não, a igreja tem que ter a visão de construção de Neemias. Você está no pó, mas eu vou te dar os princípios que podem te levantar. Você está em pecado, mas eu vou te dar a palavra da santificação. Você está na idolatria, mas eu vou te dar a palavra que vai te mostrar o verdadeiro Deus. A gente te ama, mas a gente não te quer nessa situação espiritual, sem a graça, sem a força, sem o poder de Deus. E quem vai se irar com isso? Quem ganha? Quem lucra com a família fracassada? Quem lucra com crianças não educadas nos princípios de Deus? Quem lucra com uma geração aberta ao seu bel prazer? Eu queria tanto que você entrasse na dimensão dessa palavra. Eu sei o que Deus está falando aqui. A Bíblia está aberta, e quando a Bíblia está aberta, irmão, a minha boca também se manterá aberta. Então abra os olhos em nome de Jesus. Não permita que a nossa nação seja subjugada, que a nossa nação seja liderada por quem lucra com seu fracasso, com quem lucra com suas misérias, com quem lucra com a sua pecaminosidade, com quem lucra com a rebelião de uma nação longe de Deus. Não, não e não. Que Deus levante um exército de Neemias nessa noite, que olhe para a nação brasileira, que olhe para essa nação e a enxergue como a Jerusalém que ainda está em reconstrução. E quando Sambalate e Tobias se irarem, nós vamos continuar reconstruindo, continuar evangelizando, continuar orando, continuar falando de Jesus. Aleluia. Nós estamos vendo os ataques contra a família, os ataques contra ministros de Deus, os ataques contra as crianças, e a gente tem que reconstruir. Eu já tenho evangelizado meu filho, vai fazer 3 anos agora, em julho, dia 19, e eu estou evangelizando. Rapaz, tem que nascer de novo. Que é isso, papai? Um dia você vai saber. Rapaz, tu é pecador. Que é isso, papai? Jesus é salvador. Eu vou inculcando na mente do meu filho que ideologia de gênero é mentira, que LGBTQ+, é invenção mundana e carnal, que Deus fez macho, que Deus fez fêmea, Deus fez homem e mulher. Eu vou colocando na mente do meu filho que a palavra de Deus é verdade absoluta, para ele fugir dessa teologia neoliberal. Eu vou colocando na mente do meu filho que Deus é o Deus que dá dons espirituais, que o cessacionismo é uma mentira, que ele busque o poder do Espírito Santo, que Jesus ainda salva, cura, batiza, que Jesus em breve voltará. Ei, irmão, nós temos que lutar pela restauração familiar, nós temos que lutar pela restauração ministerial, irmão. Há muitos ministérios falidos, e não é falido porque ninguém dá valor. Eu sei que tem esse tipo de situação, mas não é mensagem para aqui. É ministério falido pela mentira, é ministério falido porque não abre as escrituras, é ministério falido porque não discerniu o chamado de Deus, é falido porque não respeita a noiva do Cordeiro. A mensagem é falsa, a vida é falsa, o culto é falso, o Deus pregado também é falso, e quem escuta eles também é falso. O ministério precisa ser restaurado, e Deus está levantando Neemias que está clamando por um avivamento. Deus está levantando Neemias que está pegando a arma certa para a reconstrução. Eu quero saber se tem alguém aqui que entende o que eu estou falando nessa noite. É tempo de restauração, e só com a arma certa a gente faz a coisa certa. Apesar das iras, vão se irar, vão se opor, mas nós vamos falar, nós vamos pregar, nós vamos reconstruir. Nesse texto da restauração, eu quero falar sobre diálogos da restauração. Toda a igreja, 1, 2, 3.
ficou feio. Toda a igreja, 1, 2, 3. Diálogos da restauração. Agora ficou top. Em primeiro lugar, opositores falam. Versículo de número 2. E falou que fazem estes fracos judeus, escarnecem dos operários. Versículo 2 ainda. Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia, vivificarão dos montões do pó, as pedras que foram queimadas, escarnecem do material. E aí vem Tobias no versículo 3. Ainda que edifiquem, vindo uma raposa vai derrubar essa restauração. Escarneceram do material. Escarneceram dos operários, fracos judeus. Escarneceram do material, pedras queimadas. Se fosse hoje, é lá na internet, kkkk. E zombaram do projeto. Quando começarem, nem precisa um homem subir. Uma raposa passando aí, né? Um gato, um cachorro passando aí, vai destruir esse projeto. Ou seja, os opositores da reconstrução. Cada congresso é para que Deus reconstrua fé quebrada, sonhos quebrados. Cada congresso é para que Deus reconstrua famílias quebradas, ministérios quebrados. Mas aí, quando começa a surgir o projeto, onde vai ser? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Não, isso aqui nem eu sei. Isso aqui. Picos Plaza. Ou seja, vai ser no Picos Plaza. É muito grande, vai ter som para isso, vai ter luz para isso, vai ter gente para isso. Escarnecem do projeto, escarnecem dos operários. Quem vai pregar? É Zé Rodrigues, aquele baixinho. Eliastor Raul, aquele grandão, mas é tímido. Como é o nome do pastor de ontem? Osiel Gomes, aquele neguinho. Sim, irmão. As pessoas riem do projeto. As pessoas riem dos operários. Mas o Salmo 2 diz que quando os inimigos de Deus, que são os inimigos da igreja, se enfurecem na terra, é Deus quem ri do céu. Aleluia. A arma mais antiga do inimigo é a ridicularização. Faraó fez isso quando Moisés dizia que o povo sairia do Egito para caminhar. E zombaram dizendo: morrerão. Senaqueribe também zombava quando cercava esse povo. A arma mais antiga do inimigo é a ridicularização. E quem tem a arma da zombaria nem precisa de fatos, nem precisa de argumento. É a roda dos escarnecedores. A zombaria, diz Thomas Carilli, a zombaria é a linguagem do diabo. Olha como eles falam no versículo 2, que fazem esses fracos judeus. Eles olham para Neemias, seus operários, e dizem: vocês são fracos. E qual é a nossa resposta? Sim, não tem problema. Deus escolhe quem é fraco para confundir os que pensam que são fortes. O poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Irmão, eu sei que muitos aqui estão em projetos de restauração. Não desanime por causa de suas fraquezas. O Senhor te dará graça, o Senhor te dará poder. A segunda pergunta de zombaria deles, versículo 2:
Primeiro, é uma pergunta irônica da gente: que fazem esses fracos judeus zombando dos operários? A segunda pergunta, que é uma zombaria do projeto: sacrificarão? Olha isso, quem me ouve diz amém. Sacrificarão. Esse sacrificarão aqui, você percebe que são religiosos falando com outros religiosos. São samaritanos, árabes e judeus no diálogo de afronta. Então, os samaritanos estão olhando para os judeus e perguntando enquanto eles reconstroem: sacrificarão? A expressão sacrificar aqui está ligada a culto. Esses fanáticos vão construir o muro sacrificando, vão oferecer algum sacrifício a Deus e o muro vai se levantar. Será que com oração eles vão conseguir restaurar o que precisa de restauração? A primeira resposta para a primeira pergunta é sim. Que fazem esses fracos judeus? Vocês são fracos, como vão conseguir? Sim, somos fracos, mas Ele nos dará graça. A segunda pergunta é: vão cultuar? Vão orar? E Deus vai responder? A resposta também é positiva. Sim, cultuando a gente consegue restauração. Sim, orando a gente consegue restauração. Trabalhando e cultuando, trabalhando e orando, trabalhando e louvando, trabalhando e adorando, a gente vai restaurar o que precisa ser restaurado. Vem uma terceira pergunta, irônica e retórica ao mesmo tempo. Eles perguntam: acabá-lo-ão num só dia? A primeira é: o que fazem esses fracos judeus? Somos fracos, mas o nosso Deus é forte. A segunda pergunta: vão cultuar? Sim, quando isso aqui tiver tudo acabado, pode se preparar que a gente vai dar muito glória. Vai ser culto ao Senhor. A terceira fala de desprezo: vão acabar num só dia? A resposta é: não, a gente não tem pressa. A gente sabe que reconstruir demora. Derrubar é fácil, cair é rápido, mas a gente não tem pressa. Ser eficiente não significa ser apressado. Eu sei que tem gente aqui que há tempos está lutando por algum tipo de restauração, e a palavra de Deus para a sua vida é: não desiste, continua lutando. Aquele que em vós começou a obra há de completá-la até aquele dia. Se Ele que é Deus tem paciência em nos moldar até o dia da glorificação, por que você tem tanta pressa? O projeto que Deus te colocou precisa de restauração. A porta foi Deus que abriu, eu sei, mas precisa de algum processo de transformação. O lugar que você foi estabelecido está debaixo da direção de Deus? Tá, pastor, igual Neemias, está debaixo da restauração, tá debaixo da direção, perdão, está reconstruindo, mas não será num só dia. Então tem gente que zomba dizendo: tu pensa que vai restaurar sua família tão rápido? Você pensa que vai consertar essa congregação tão rápido? Você pensa que você vai conseguir consertar esses jovens tão rápido? Você pensa que você vai entrar nessa empresa e vai reconstruí-la tão rápido? Você pensa que é só aceitar Jesus que as coisas vão ficar tão fáceis do jeito que tu pensa? A resposta é: não, eu não tenho pressa. Tudo tem o tempo determinado. Oh, glória a Deus, eu vou repetir: tudo tem um tempo determinado. Aleluia, aleluia. O caminho do justo, irmão, é passo a passo. Neemias não tem pressa. Eles estão querendo desestabilizar Neemias. Aí, meu irmão, olha a quarta fala daqueles que se opõem à restauração. Versículo de número 11. Olha o que eles dizem: nada saberão e nem verão, presta bem atenção, até que entremos no meio deles e os matemos.
e assim faremos cessar a obra. Ah, meu Deus do céu, olha o que é que os inimigos estão dizendo no verso 11: eles não saberão. Eu preciso que você diga após mim, diga: os inimigos disseram que o povo de Deus não saberia da estratégia deles. Está preparado para dar glória a Deus? Então eu vou ler, olha o versículo 15. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos, e que Deus já tinha dissipado o conselho deles. Aleluia! Sabe o que é conselho aqui? Projeto, plano, trama. Eles dizem no 11, eles não sabem de nada. E Deus estava lá do céu dizendo: quem não sabe é vocês. Aquele povo lutando pela restauração da cidade amada estava debaixo da direção de um Deus que é onisciente. Deixa eu aplicar isso aqui. O mundo olha para nós e diz: eles nada sabem, só sabem se amontoar, só sabem dar glória a Deus alto, só sabem dizer aleluia alto, só sabem entrar no manto. Nós temos a filosofia, nós temos o apoio da ciência, nós temos o conhecimento da tecnologia. Eu recebi um vídeo esses dias, não vou falar de qual turma, mas dizendo que entrariam para dominar nossos filhos e dominar nossos adolescentes sem que percebêssemos. Mas eu vim aqui nessa noite com essa palavra: o Deus da igreja ainda é Deus que dá dons de revelação, ainda é Deus que dá dons de discernimento. Eu vou falar mais alto: ainda é Deus que levanta profetas e profetizas. Aleluia! Ele ainda é Deus que fala em sonhos. E acima de tudo, Ele é Deus que nos dá a palavra da ciência. Ele dá a revelação na palavra. Levante a mão, levante a mão. Ele dá o dom de mestre. E Deus está levantando guerreiros para encararem de frente os planos do diabo contra nós. Aleluia! Aleluia! Deus está avisando aos pais, Deus está falando aos nossos pastores, Deus está despertando nossos líderes, Deus está abrindo os céus e falando com quem ora. Sabemos sim que vai ser difícil, sabemos sim que a guerra está travada, sabemos sim que está cada vez mais difícil restaurar vidas, restaurar famílias, restaurar nação e restaurar ministério. Sabemos disso tudo, mas também sabemos o que está no versículo 20: o nosso Deus pelejará por nós. Sabemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está lá no mundo. Sabemos dizer o que Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. Sabemos o que está no Apocalipse: caiu a Babilônia, caiu a Babilônia, e o povo de Deus um dia vai reinar nessa terra depois que Jesus voltar. Sabemos o começo, queda, sabemos o processo, rebelião contra Deus, e sabemos o final, Jesus vem, a igreja vai, e para sempre reinaremos com o Senhor. Aleluia! Eu sei, dizia Paulo, eu sei que o meu depósito está guardado, eu sei que Ele há de suprir todas as vossas necessidades, eu sei em quem eu tenho crido. Então, pensando que a gente não sabe,
E quando foi que eles disseram, eles nada sabem? Nós vamos infiltrar-nos diante deles. Está aí no versículo 11. Porque Neemias resiste no versículo 4, versículo 5, versículo 6. No versículo 7, eles se unem com várias nações. Versículo 8, se prepararam para atacar as escondidas. Versículo 9, o povo de Deus ora. Aí no versículo 11, os opositores falam: não, vai dar certo. Eles não sabem de nada. Aí quando chegaram no pé do muro, pastor Elias. Quando chegaram no pé do muro, pastor, tinha um jovenzinho com a pá na mão e a espada na outra. Aí falaram, vamos para o outro lado. Quando você lê, quando chegaram do outro lado, tinha uma família inteira. Pá na mão, espada na outra. Vamos para o outro lado. Ah, irmão, até mulher. Espada numa mão e a pá na outra. Como quem diz, cai dentro. Quando chegaram perto de Neemias, pá na mão, espada na outra e um camarada com a trombeta. Porã, ó. Pá numa mão, espada na outra. Eu vou trabalhando e lendo Bíblia. Eu vou estudando e lendo Bíblia. Eu vou me preparando e lendo Bíblia. A gente está armado até os dentes. Estamos preparados para a guerra. O nosso general é Cristo. Soldados somos de Jesus. Deixa eu perguntar aos irmãos que estão ligados. Opositores falam e não vão se calar, viu, irmãos? E a gente também não. Segundo lugar, desanimados falam. Ô, turma, meu Deus. Ó, versículo de número 10. Neemias está resistindo desde o versículo 2. Coloca o versículo 10. Quem puder ler, quem estiver enxergando, vai ler comigo. Em nome de Jesus. 1, 2, 3. Então disse Judá. E nós... Eu vi vocês tropeçarem. Dos carregadores, dos trabalhadores. Bora lá, agora é comigo. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos trabalhadores. E Neemias 1. E eles lá embaixo: o pó é muito. Neemias 1. E eles lá de baixo: nós não poderemos edificar o muro. Que negócio, glória a Deus. Isso é no 10. Quem está falando isso no 10? Os desanimados. Matei o nome da tribo lá. Judá. Quando eles acabam de dizer que não vão conseguir, olha o próximo versículo. Disseram, porém, os nossos. Bora lá. Disseram, porém, os nossos. Agora olha para mim. Quando o próprio povo de Deus libera palavras de desânimo, os inimigos lá fora se fortalecem. Quando nós aqui dentro decretamos falência, que a igreja acabou, que já passou, que não há mais dons espirituais, não há mais poder, não há mais ânimo, não há mais pastores como antigamente.
O culto acabou. Essa é a pior geração de crente. Está repreendido. Para cada século, Deus sempre tem um povo remanescente que Ele levanta. A nossa fraqueza fortalece o inimigo, irmão. E onde está a nossa fraqueza? Quando nós falamos que a gente não vai conseguir. Opositores falam, desanimados falam, e o pior é que às vezes é melhor o opositor lá fora do que o desanimado aqui dentro. Agora, quando o opositor lá fora diz, não vão conseguir, e todo mundo aqui olha um pro outro e diz, vamos conseguir, aí a gente avança, irmão. Agora, aqui dentro, você dizer que não vai dar, que não é, que não foi, e que não será, vaza daqui, irmão. Olha o que Jacó disse de Judá. Gênesis 49:8. Gênesis 49:8. Olha o que Jacó, a bênção que Jacó ministrou sobre o cabeça dessa tribo, que está falando aqui na reconstrução. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. O nosso cantor falou aqui que louvar significa o quê? Elogiar. Olha o que Jacó está falando para o cabeça da tribo. Judá, tu serás elogiado. Agora, deixa aí. Aí você lembra de Neemias 4. Judá está olhando para o líder da restauração e dizendo, não vai não. Não vai reconstruir não. Não adianta pregar, não adianta cantar, não adianta orar, não adianta organizar, não adianta evangelizar. Não vai ter, não dá. Acabou. Judá merece ser elogiado em Neemias 4? Não. Está indo contrário à profecia que foi liberada contra eles. Judá tem uma palavra de força, Judá tem uma palavra de ânimo, desde a sua origem. Judá começou no fogo, Judá começou debaixo de poder e de autoridade, e agora não tem jeito não, não vai dar mais não. Olha o que Jacó falou para Judá, a tua mão será sobre o pescoço de seus... Para de graça, irmão. Bora lá. A tua mão será sobre o pescoço de seus... O que essa tribo aqui deveria fazer debaixo da palavra de Jacó, pastor Elias? Jacó falou, Judá, tua mão vai pegar teus inimigos pelo pescoço. Sabe o que é isso? Essa tribo aqui, ouvindo Sambalate e Tobias, deveria pegar no pescoço. Cala a boca, a gente vai conseguir. Nós vamos até o fim. Aleluia. Mas não se comportaram conforme a palavra que estava sobre eles. Vou falar mais. Sabe de onde veio Davi? Sabe de onde veio Davi? Judá. Sabe de onde veio Jesus? Leão de... Você faz parte desse povo. Um povo que tem uma promessa, eu edificarei a minha igreja. Eu acho que você não entendeu, mas eu vou concluir o versículo. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porta não é instrumento de ataque, porta é instrumento de defesa. Então, pelo amor de Deus, para de pensar que é o inimigo que vem e não vai vencer. Nananina, não. Jesus não esperou o diabo vir a ele, não. Quando Jesus foi cheio do Espírito, a Bíblia diz que cheio do Espírito, ele foi ao deserto ser tentado pelo
diabo. O diabo não veio até Jesus. Jesus foi até o deserto. Um dos significados de deserto é casa da serpente. É como se Jesus estivesse dizendo: você venceu Adão dentro da casa dele. Eu vim te vencer dentro da tua casa. E eu vou concluir o versículo. Porta não é instrumento de ataque, porta é instrumento de defesa. E Jesus disse: quando eu edificar a minha igreja, ela vai avançar, ela vai levantar, ela vai caminhar. E o diabo vai tentar fechar as portas, mas as portas não vão prevalecer, porque a igreja vai avançar. A igreja vai continuar evangelizando. Não vim aqui profetizar a chave de vitória, tá? Evangelizando, ganhando alma, expulsando demônio, orando pelos enfermos, resgatando vidas das garras de Satanás. Mas alguém acredita nessa palavra? Ei, Judá! Diga que a igreja vai vencer. Diga que a sua igreja local vai vencer. Aquela congregação vai arrebentar com tudo naquele bairro. Eu também creio. O seu ministério vai ser uma bênção. Suas filhas serão uma bênção. Seus filhos vão dar muito trabalho para Satanás. Vai profetizando vida, irmão. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Vai profetizando vida debaixo da palavra. Clame pela igreja. Se você está triste, não reclame, mas clame pela igreja. Se você está triste, clame pela sua família. Se você está triste, clame pela nossa nação, mas não libere palavra de desânimo. Falando de nação, eu estava num avião. Desembarcando, quer dizer, estava desembarcando de um avião em Goiânia. Aí a moça disse: senhores, para quem estava fazendo conexão, tirem todas as malas. Aí o camarada disse: era uma baldeação, teve que fazer uma troca de aeronave. E ele não sabia da informação. E a moça disse: desçam todas as bagagens. E ele já tinha se adiantado para descer na frente. A moça disse: senhor, eu preciso que você pegue sua bagagem e desça. Ele olhou e quis culpar o Brasil pela situação. E ele disse: esse país é um lixo. Aí eu falei: tu é a carniça. Aí ele olhou para mim e disse: tu não acha que esse país é um inferno? Eu falei: só se tu for o demônio. Libere palavra de salvação sobre a sua nação. Aleluia. A Bíblia diz que na bênção do justo a cidade prospera. A bênção da cidade está na oração da igreja, no evangelismo da igreja, no amor que a igreja tem. Glória a Deus. Deu para entender essa palavra? E agora eu quero encerrar com: os construtores falam. Aleluia e glória. Só 4. Os construtores também falam. Os opositores falaram. Os desanimadores e desanimados falaram. E tu acha que os construtores, restauradores, ficam quietos? É aí que tu se engana, meu irmão. Deixa eu ouvir o barulho de restauradores aqui, gente. Lá atrás tem. Eu tô de olho nesse lado esquerdo aqui. Tem restauradores aí? Tem. Aleluia! Quer ver, irmão? Eles também falam. Versículo de número... Vixe, ó, tem que ter cuidado, mas presta atenção que eu vou explicar, tá? Versículo 4. Ouve nosso Deus.
Ou seja, o povo está falando contra o restaurador, mas ele vai transferir para Deus. Ele não é bobo. O povo está dizendo, pastor, que ele não consegue. Elvis, que ele é fraco. Aí o que ele faz? Ele é inteligente. Versículo 4. Ouve Deus! Não é com nós não, é com tu. Gostei, pastor. Construtor tem dono. Restauradores têm um soberano sobre ele. É só por causa dessa primeira palavra que eu dou uma moralzinha para a oração de Neemias. Daqui a pouco eu explico por quê. Ouve ao nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça. Está falando deles. Ouve as palavras dos nossos inimigos, e que a vergonha deles caia sobre eles. Faze com que sejam um despojo, ou seja, resto de guerra. Neemias está botando para quebrar. Ele está orando com raiva. Outro nunca orou com raiva. Mata Jesus, mete o fogo. Orar não angelicaliza ninguém, não, irmão. Senhor, faz com que sejam despojos numa terra de cativeiro. Que eles sejam restos de guerra numa terra acabada. Assim, não é uma oração para a gente imitar, mas é uma oração profética para crermos. Por que é profética? Quem me ouve? Porque Neemias disse, ouve Deus. E está inspirado, está escrito e registrado. O autor foi inspirado a registrar a oração de Elias. Ouve Deus! Neemias está dizendo o quê? Que Deus ouve as palavras de desânimo que ministram contra a igreja. Lança sobre eles a vergonha que eles lançam sobre nós. Neemias está dizendo que Deus pode cobrar dos inimigos da igreja as palavras de ira que eles lançam contra a igreja. É uma oração profética para se crer, mas pelo amor de Deus, não vai imitar isso não. Porque um dia os discípulos foram diante de Jesus e disseram, Senhor, os samaritanos não quiseram nos receber. O Senhor quer que a gente ore para Deus mandar fogo do céu e matar eles tudinho? E sabe quem estava entre os discípulos pedindo para fazer essa oração? João, o apóstolo do amor. Aí Jesus perguntou, de que espírito sois? Eu não vim destruir, eu vim salvar. Oh, aleluia. E o que Jesus ensinou? Ame o próximo e também ame os seus inimigos. Por que Jesus manda amar o próximo e amar o inimigo? Porque às vezes a mesma pessoa é as duas coisas. E o juízo aqui nesse texto é contra homens que estão se levantando contra um projeto de Deus. É projeto de Deus restaurar Jerusalém, sim ou não? É projeto de Deus restaurar a nossa comunhão quebrada, sim ou não? Se eles estão se opondo a Neemias, automaticamente eles estão se opondo a... Lembra de Atos 9? Saulo, Saulo, porque me... Ai do governo que se opõe à igreja de Deus. Ai das autoridades que se opõem à autoridade de Deus na igreja. Ouve, Senhor, o que eles fazem, e que a vergonha caia sobre eles. Olha a outra fala dos restauradores, versículo 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus. Aleluia! Versículo de número 14. Olha o restaurador falando. Levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não temais, lembrai-vos do grande e temível Senhor. Eu não sei se você está pegando isso. Versículo 15. Deus dissipou o conselho deles.
É o restaurador falando. Versículo 20: o nosso Deus pelejará. Eu vou explicar se você não entendeu. Versículo 4, Neemias fala com Deus. Versículo 9, o povo fala com Deus. Versículo 14, Neemias fala de Deus. Versículo 15, Neemias fala de Deus. Versículo 20, Neemias fala de Deus. Na palavra dos restauradores tem Deus, porque depende de Deus, porque ele quer o poder de Deus, ele quer a glória de Deus. Pastor, estão dizendo que não vai dar certo, Deus vai dar graça. Pastor, estão dizendo que já deu errado, dessa vez Deus não vai deixar dar errado. Pastor, estão dizendo que tudo acabou, Deus faz de novo. Pastor, estão dizendo que vai dar errado, Deus já decretou que vai dar tudo certo. Pastor, estão dizendo que é pra gente aparecer, a glória que é de Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Restauradores, tem Deus nas suas palavras. A prioridade de quem restaura é o nome de quem? De Deus. Então levante a mão. Sabe por que vai haver restauração na sua família? Primeiro, Deus quer. Segundo, ele vai ser glorificado lá. Sabe por que vai ter mais unção no seu ministério? Primeiro, Deus quer. Segundo, Deus vai ser glorificado pelo teu ministério. Deus, Deus, Deus. Porque então tudo é Deus, tudo é Deus. Porque dele fonte, por ele processo e para ele destino são todas as coisas. Porque Deus, 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 buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras estas coisas vos serão acrescentadas. Porque tudo é Deus, tudo é para Deus, porque dele é a honra, a glória, o louvor e a exaltação. Porque Deus, 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 se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas de cima e não nas coisas que são dessa terra, porque a vossa vida está escondida em Deus. Tudo é para ele, tudo é por causa dele. Você pode falar para alguém: é de Deus, é com Deus, é para Deus. É de Deus, é com Deus, é para Deus. Já que você está nesse ânimo de adorar, olha a conclusão da mensagem que Deus me deu. Eu vou falando e você vai dando glória, porque a gente é pentecostal. A Jerusalém de baixo, Senaqueribe ameaçou. A Jerusalém de baixo, Nabucodonosor destruiu. A Jerusalém de baixo, Roma dominou. A Jerusalém de baixo, General Tito invadiu. Mas tem uma Jerusalém que ninguém cerca, que ninguém invade, que ninguém destrói, e que ninguém poderá restaurar, porque ela nunca vai se acabar. É a nova Jerusalém que a igreja vai entrar. É a nova Jerusalém que a igreja vai entrar. Vem Jesus, vem Jesus. Está voltando, o rei está voltando, a trombeta. Canta, crente.
Mestre. Porque te abate a minha alma. Perdendo a calma, Ele vai te dar graça para restaurar. Jesus, eu quero saber onde está nessa noite a primeira pessoa que se afastou do Evangelho, mas quer voltar para Jesus agora. Você quer ter sua comunhão restaurada com a igreja, com Jesus? Ou você que nunca foi evangélico, você nunca confessou Jesus como seu único Senhor e Salvador, mas hoje você quer confessá-lo como seu único Senhor e Salvador? A graça que atrai é a graça que sustenta. Se tiver alguém, eu quero orar por você aqui na frente. Assim como aquele muro foi reconstruído, restaurado, Jesus quer restaurar a sua vida. Jesus quer restaurar a sua chamada. Jesus quer restaurar você. Mas eu quero orar por você aqui na frente. Alguém vai te chamar para vir à frente. Vem com ele, vem com ela. Alguém vai te chamar para vir à frente e a gente vai orar por você. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se com teu coração creres, boca confessares que o Cristo ressuscitado dentre os mortos é o Senhor, serás salvo. Quem nega o Filho de Deus não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho de Deus, esse tem o Pai. João capítulo 1 está escrito que só é filho de Deus quem recebe Jesus. O inferno é real, o céu também. Atos capítulo 4 diz que não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Eu vou entregar o microfone e tomar o assento. Onde está? Pode desligar isso aí, irmão, pode deixar sem. Aqui está a primeira pessoa que quer restauração espiritual. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Gente, mais isso assim. Tenta abrir esse corredor aqui, meus irmãos, para as pessoas passarem. Ele se importa. Ele compreende o seu caminhar. Ele não desiste. Ele morreu morte de cruz. Ele morreu a sua morte para que você viva a vida dele. Ele não desiste. Ele não desiste. A prova de que Deus não desiste de te restaurar é a igreja aqui. Mais uma vida para Jesus.
Alguém pode dar glória a Deus por isso? Mais uma vida para Jesus. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Mais uma vida para Jesus. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Ele te ama, Ele te chama. Ele quer te salvar e quer mudar a sua vida. Ele vai escrever o seu nome no livro da vida. E ninguém pode apagar. Saia do seu lugar, é noite de libertação. É noite de transformação. Jesus está quebrando cadeias. Mais vidas para Jesus. Jesus está quebrando correntes espirituais. Vem para papai. Vem para papai. Vem para papai. Ó. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Põe um tempo aí, baterista. Te servirei. Pode bater, filho. Eis comigo estará. Pode bater, meu filho. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Pela live tem pessoas entregando a vida para Jesus. Aleluia! Como um sinal que tu estás. Aleluia. Entram de Deus, eu quero te envolver nos meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o bolo santo, vou mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra ao seu lado. Eu vou envergonhar os que te zombam. Diga, Jesus quer te salvar. Jesus tem um céu preparado para a igreja. Venha para Jesus. Filho, eu quero tanto. Jesus lava, restaura, perdoa, purifica, santifica. Você só meu. Eu dei, eu te amo tanto, tanto, filho, vem ser meu. Aleluia. Filho, eu vocês aqui na frente, vocês aqui na frente, por favor, abaixem a cabeça comigo. Ora comigo assim: Senhor Jesus, me recebe como filho na sua família que é a sua igreja. Restaura minha comunhão contigo e com a sua igreja. Não apaga meu nome do teu livro. Sustenta-me com a sua poderosa mão. Me perdoa. Diga: eu sei que eu mereço justiça, juízo, mas eu preciso da graça. Me sustenta na sua presença.
Glória a Deus pela vida deles, meus irmãos. Amém. Alguém vai anotar os nomes deles? Vai. Isso, alguns irmãos anotarão os nomes de vocês, para que a igreja ore por vocês, te ajude nessa caminhada. Eu agradeço essa rica oportunidade, em nome do Senhor